Esse Napoleão figuraça aí. Napoleão faz parte do Hermes e Renato do filme. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de A Conversação, o podcast de cinema mais francófilo de toda a internet brasileira. Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com o Luciano Chossar. Francófilo ou francófono? Francófilo. Filo. É. Por quê? Porque a gente ama a França. A gente ama a França? Sim. Eu não sabia que a gente amava a França. Não, eu tô falando o Vitor Viana. Vitor, Bonjour. Ça va? Você não curte uma francesinha? Não? Não comprometa. E o André Barcelos? Oi, gente. Qual a sua opinião sobre a França, André? Enfim, não vamos Que falar zona. essa semana de um filme francês, vamos falar de um filme meio que coproduzido com a França, então meio que de certa forma cabe, mas é do Alexander Sokurov, cineasta russo. Já fez coisas muito famosas como Arca Russa, provavelmente o filme mais Tu não conhecido falou dele. do Luciano que tá aqui. Eu não, falei que o Luciano tá aqui, sim. Aham. O Luciano, inclusive, ele ficou questionando o Thiago. Um filme dele chamado Francofonia, um filme que fala sobre o Louvre, um museu de Paris enorme com um monte de coisas extremamente importantes para a humanidade. Talvez o museu mais famoso do mundo, né? Onde está, por exemplo, a Mona Lisa. A Mona Lisa E um dos maiores do mundo. também. Junto com a National Gallery. Sim, ele parte de um período durante a Segunda Guerra Mundial, onde a França era uma cidade aberta, ocupada pelos alemães, e meio que segue. Ele é bastante fragmental, mas ele trata principalmente de dois homens, o Jacques Josjar, que era diretor do Louvre na época, e o Metternich, que era um general meio que encarregado de cuidar das coisas de Do arte. patrimônio artístico, Patrimônio né? artístico Dos países Ele era ocupados pela nazista. Alemanha. Um general alemão nazista cuidando do patrimônio artístico dos lugares onde eles iam ocupando. E falando sobre, tipo, arte e Essas coisas. essas coisas. Essas paradas aí. O- Essas coisas Essas caóticas. treta aí. Ele é bastante também, em certos momentos, metalinguístico. Você vê um pouco no começo o Sokurov falando como um capitão de um navio que está transportando artes no meio de uma tempestade, e ele meio que reclama de que ele não está conseguindo fazer um filme, acha que o filme não vai ser um sucesso, o filme vai ser... E que ele meio que está falando sozinho e no meio dos livros. E o filme tem um formato bastante fragmentado, como eu falei, ele toma imagens de arquivo e se apropria e transforma ela um pouco para falar do que ele está querendo falar. Ele encena várias coisas, ele encena muitas cenas com o Josjar e com o Metternich. Eu acho que, resumindo, a gente pode dizer que é um filme ensaio, porque ele tem uma heterogeneidade de materiais que são relacionados numa operação de montagem, né? Dá pra... Acho que um filme como esse, a montagem chama atenção, né? Sobre... Ele tem uma forma um pouco de pensamento reflexivo sobre tudo o tema dele, né? É uma fala que organiza essas várias imagens que são muito diferentes nos seus registros, assim. Né? E acaba tomando essa forma de fluxo, né? De pensamento. Assim. É. E acho que até a coisa da metalinguística nos coloca um pouco nesse ambiente, né? Do diretor que está fazendo um filme sobre esse tema e que começa a criar reflexões a partir também um pouco dessa fragilidade do patrimônio artístico, sei lá, né? O cara que está transportando uma carga de arte num navio chega numa navio tá quase tempestade. afundando, sei lá. Tudo aquilo pode se perder, né? Acho que daí Ou vem pra essa... sobreviver, tu precisa jogar fora a mercadoria, talvez. Sim. Né? É. A que ponto o que é mais importante, a arte ou a vida das pessoas? Assim, sim. né? Acho que isso. E isso também em conjunto com uma coisa que ele fala mais pro final do filme, com a falta de conteúdo que você tem sobre essas figuras importantes, sabe? Tipo, o Josjar parece que
Ninguém tem nada escrito ou gravado dele, nada muito básico. Ele meio que extrapola tudo e por isso que ele usa também desses artifícios que... Num filme que você pode dizer documental é bastante ousado, é bastante criador, ele cria muita coisa. Você não pode tomar como um documento para chamar um filme de documentário, mas a gente também hoje em dia meio que supera isso e não... Mas ao mesmo tempo aqui no podcast a gente tem uma tradição de falar mais de filmes de ficção e tem um repertório a respeito disso e alguns critérios. Agora, lidar com um filme desse é diferente, eu acho. É um bom momento pra gente repensar como é que a gente aborda um filme, né? Porque tem encenação, mas a encenação é só uma parte do que é o filme como um todo, assim, né? E o que a gente pode ver que é interessante, o que não é no filme, assim. Eu fiquei muito em dúvida quando eu tava assistindo, sabe? Como abordar ele, assim. É difícil de ser abordado mesmo, assim. Eu gostei do filme, assim, pra ser sincero. Achei um filme talvez um pouco pesado, lento, uma cadência meio lenta. É um filme que não dá pra ver numa tarde de feriado, tomando uma cerveja de jeito nenhum. Eu fiz isso hoje. Mas eu já tinha visto, talvez ajudou. Mas eu gostei tanto da forma quanto da discussão que ele propõe, assim. Achei que... Eu não conheço muito o Sokurov. Vi 3, no máximo 4 filmes dele. E sempre notei, dos poucos filmes que eu vi, um interesse por uns efeitos, assim, uma coisa meio externa ao que seria mais tradicional do cinematográfico. E eu acho que nesse filme é onde ele lida melhor com isso, assim, sabe? A opção de ficar botando material fílmico de uma maneira explícita, como a pista de som, o filme que é meio inconstante da luz, do fotograma diferente e tal. Os vários tipos de registro. Isso já tinha no Fausto, por exemplo, né? Aquela janela um pouco mais fechada, aquelas lentes bem deformadas. Arredondadas, né? Já tinha o Arca-Russa, uma coisa do plano sequência também, já tem uma delimitação formal bem clara. No Pai, Mãe e Filho tem um lance das nuvens serem meio mecânicas e tal. Ele sempre tem um interesse pelo efeito meio mecânico, meio de pós-produção, assim. Sim. E eu acho que nesse filme, por ser um filme mais de ensaio, um filme mais de mesa do que um filme de encenação, ele, não sei, pode se apropriar disso de uma maneira mais leve, livre, assim, mais livre. Eu acho que esse negócio da forma do pensamento do filme ensaio ajuda, né? Porque é isso, é um pouco... Tu vai olhando as imagens e tu vai tendo ideia sobre ela e tu consegue trabalhar com elas ali, né? Tu vai... isso me lembra isso. Tu vai associando as coisas um pouco e torna um pouco mais natural, eu acho, a coisa, né? E ele só se favorece jogando nessa zona cinzenta entre o documento e a encenação, acho, né? De falsificar um pouco o documento, de botar uma dublagem ali meio bizarra, de encenar uma coisa que... Tem imagens de arquivo, sei lá, do Hitler chegando na França e olhando para a Torre Eiffel. E aí tem uma dublagem, né? A Torre Eiffel ainda está ali, por exemplo. Coisas desse tipo, né? Que quase... tem até uma ceninha que é como se fosse uma montagem que ele criou uma lógica com cenas que provavelmente não tem nada a ver uma com a outra. Que é um cara subindo numa moto com uma câmera empacotada e aí depois aparece o Hitler andando de carro por uma rua. Como se esses caras estivessem filmando, assim, né? Eu acho que tem coisas que são filmadas nos dias de hoje com cara de... com cara de arquivo, assim. Umas coisas assim. Ele mistura todos esses tipos de tem registro, até momentos em que ele deixa claro que isso é uma mistura, que tem um lance, uma cena que sai de uma janela e aí tem um soldado e uma menininha meio que flertando, a menininha corre pela rua e aí eles estão com uma cara de anos 40, mas tem carros de verdade correndo e tal. Assim. Então acho que tem uma heterogeneidade e uma mistura desses materiais que tem uma liberdade de pensamento que é interessante nesse filme, assim. Isso me agradou bastante. Eu também gostei. É um documentário, assim, duro, assim, meio que difícil realmente você assistir. Acho que o tema dele, acho que não é todo mundo, assim, que consegue adentrar ou tem interesse. Até porque ele tá falando de algo um pouco alheio a nós brasileiros. Mas qual que é o tema dele? Que é, assim... eu acho que ele tem bastante temas, coisa, né? Mas assim, o que a gente pode colocar como alheio, assim, essa cultura europeia, essa preocupação europeia de manter a sua... Do patrimônio. O patrimônio, a memória... Cultura, arte. Pra sempre. E, tipo, a guerra
não conseguir passar... As pessoas não querendo que a guerra passe por cima disso, sabe? Que tenha dois caras em lados opostos da guerra que trabalhem em conjunto para esse patrimônio ainda existir e tal. Mas, ao mesmo tempo, o filme relativiza isso mostrando o outro lado. Acho que talvez muito desse patrimônio que foi adquirido tenha roubado. visto justamente da guerra, né? Sim. E serviu como desculpa para a guerra, inclusive, que é todo o lado que o Napoleão desenvolve no filme. Tem a Marianne e o Napoleão como personagens. São meio que fantasmas que habitam o Louvre ali, né? Sim. A Marianne, que seria a efígie da República Francesa, que elas, sei lá, é uma moça vestida com as roupas de Marianne lá, que só fala liberté, égalité, fraternité, ela não consegue falar nada além disso, assim. E o Napoleão, que é o carinha com as roupas do Napoleão andando no Louvre e, sei lá, tentando encarnar aquela imagem geral do Napoleão, né? O cara que fica dizendo, eu trouxe tudo isso, eu sou o progresso, as conquistas, né? Ele bota bastante no plano. O Napoleão guerreou e trouxe artes do mundo para a França para concentrar as coisas e tipo fazia parte do plano dele de dominar o mundo. Tipo, ou seja, o que o filme faz? Ele mostra que há uma relação bilateral e indissociável entre arte e poder, ou arte e guerra, assim, né? Ao mesmo tempo que a arte seria como um espírito da sociedade e que ela pode estar ameaçada em tempos de guerra, na verdade ela surgiu dessa guerra também, né? Então não tem inocente aí na história muito bem, né? É um pouco a ideia de que a cultura e barbárie funcionam no mesmo registro, assim, funcionam ao mesmo tempo. E também vale mencionar que o Hitler saiu por aí destruindo muitas obras de arte que ele considerava impura, porque o importante era o eurocêntrico. E ao mesmo tempo ele tinha todo um discurso de exaltar determinado tipo de arte, que fosse arte nazista, que era arte que ia perpetuar, assim, né? Então... isso é uma coisa que está no filme, né? Por exemplo... Eles escolhem preservar a arte francesa, mas destruir a arte russa, né? A arte bolchevique, como coloca o Sokurov, né? A gente deixou de ressaltar que é um filme sobre a cultura francesa, essencialmente, sendo abordada pela cultura alemã, só que contada por um russo, né? Que é o Sokurov, que está ali narrando em russo encontros em francês e em alemão na França. E aí... no final é um baque forte, porque ele faz a relação entre o que foi a ocupação alemã na França e o que foi a ocupação alemã na Rússia, né? E aí, tu pode botar um pouco a culpa nos nazistas, mas tu tem também o lado de que os franceses não resistiram direito à invasão na época, enquanto os russos criaram a resistência, e aí foram destruídos por causa disso, assim, né? Mas aí tem o lance da história dos vencidos e dos vencedores, assim, né? Porque a gente ouve a história da França... que a França depois venceu junto com os Estados Unidos, mas aí ele levanta esses milhares de russos que morreram ali em São Petersburgo e tal, e são anônimos, e que foi um massacre gigantesco e que não é muito relatado, assim, né? Porque a gente se preocupa mais, talvez, com os quadros no Louvre do que com as pessoas que morreram e foram jogadas na lava comum em São Petersburgo, assim, né? É outra... questão que ele levanta entre arte e vida um pouco. E que é um momento bastante chocante no filme, que realmente... Assim, também tem um outro olhar que eu encontro nesse filme que, pelo menos pessoalmente, me interessa bastante, nunca tendo ido pra Europa, que é tipo, como ele filma bem e eficientemente o museu de uma maneira que eu quero estar lá e de que um dia eu quero estar lá. E eu tava com a minha namorada assistindo esse filme e depois ela disse que sentiu uma angústia de que ela foi lá e ela teme nunca voltar lá, sabe? E a gente faz parte de um núcleo de pessoas que é interessado em arte, é interessado em fazer essas coisas e quer conhecer essas coisas. E ver que elas resistiram tanto tempo, que elas estão lá no mundo junto com a gente... Mas eu relativizo um pouco isso, assim, pensando o que é o Louvre nos dias de hoje, assim, sabe? Ao mesmo tempo em que tem o peso da cultura europeia, da herança do patrimônio, que é o que esse filme aborda, tem uma ambiguidade em como a gente lida com isso hoje em dia, que é ter transformado num grande supermercado do turismo, assim, sabe?
eu acho que talvez a gente tenha uma experiência mais profunda com algumas artes vendo elas no filme talvez ali. Tá vazio, do que tá no Louvre às 3 da tarde com um burburinho gigante de turistas do mundo inteiro desesperados para ver só a Mona Lisa e ocupando aquela merda toda, assim. Tem sabe? a história de que o tempo de visualização média por pessoa de cada quadro do Louvre é de 5 segundos, né? É o tempo de separar isso aí, assim. Mas isso também é relativo porque é um pouco... É gigante também, né? É um pouco culpa do espectador sem paciência, mas o Louvre... É uma parede com 1 zilhão de... Com 1 zilhão, assim. É a questão de se repensar o que é o espaço de exibir uma obra de arte, assim, sabe? É quase como uma internet do mundo físico, assim, que tu tem tanta informação e tanta imagem, tanta coisa rolando que tu fica meio maluco, assim, e tu não absorve nada direito, na verdade. Ao mesmo tempo que tu tá lá pra ter o contato real com a coisa... Tu não tem. Tu vê os detalhes daquela presença, sei lá, das manchas de tinta, de qualquer coisa desse tipo... Sim. Tu não consegue ter isso, assim. Porra, é verdade. O esforço que esse filme faz pra criar umas imagens com as artes, tipo, às vezes, realmente, não dizer o que a arte tá fazendo, mas usar elas pra dizer alguma coisa diferente, ou trazer algo bonito, tipo, talvez é mais realmente impactante do que você vê. Eu acho que pra tu usufruir de um lugar como o Louvre, tu tem que ser um morador de Paris e tu tem que ir umas 10 vezes no Louvre, daí tu já fica mais ou menos habituado com algumas coisas e aí tu escolhe uma coisa que tu vai lá e passa a tarde vendo essa uma coisa, assim, sabe? Só que a experiência pra alguém... Quem que pode fazer isso, né? São pouquíssimas pessoas, assim. Então... Duas coisas, na verdade. Isso de como ele usa um pouco as obras de arte... Tu consegue ver, assim, sei lá, as rachaduras dos quadros. A gente tava falando da múmia antes um pouco, né? Então, uma hora que ele filma a múmia e tu consegue ver, assim, o detalhe da trama. Ele vai aproximando do tecido ali, né? É uma coisa muito bonita, assim, né? E... É um filme-ensaio. Filme-ensaio é uma coisa que não é muito do meu gosto. E eu fiquei relutando bastante com isso enquanto via e depois enquanto pensava com o filme. E aí tem 2 pontos no filme que pra mim meio que contradizem ou tem o oposto dele ali dentro e que criam uma dinâmica, que é toda a encenação entre Jojard e Metternich, que pra mim é o ponto mais forte do filme e é uma historinha, é uma narrativa, é uma ficção. Em um momento, enquanto ele tá meio que passeando pelo Louvre, que a gente tá passeando com ele, ele fala a história da cultura ocidental, francesa, é um pouco a história dos rostos. São esses rostos que a gente vê e que são de outras épocas e que a gente não conheceria se não tivessem os quadros. Então, pra mim... O que tem do que é um filme de ficção tá nessas duas coisas, assim, sabe? E tá nesse filme de ensaio. Pra mim é a história de um rosto que é um filme de ficção, assim. É sobre uma pessoa, sobre o que tem de humano nessa pessoa, o que tem de não humano, sobre qual a tensão que existe dentro dela, assim, sabe? E eu acho que ele explora isso muito bem, porque senão seria só um documentário histórico, se não tivesse o Jojard e o Metternich. Porque o que mostra ali? É uma história de uma amizade, assim. É uma história sobre como o encontro de 2 pessoas contraria toda uma lógica de um mundo ali, né? Assim, é sobre a arte que eles estão interessados, mas na verdade é sobre os dois ali, né? Sobre como algo clicou entre os dois, por mais diferentes que eles sejam, assim, né? Tipo, uma amizade com um grande empecilho no meio, com coisas que um não pode falar pro outro, mas que eles trabalham em conjunto, ainda assim, né? Pensando isso, é interessante como na primeira cena que tem sobre os dois, que ele fala, será que teria sido assim o primeiro encontro entre eles e tal? Parece que eles vão se odiar e brigar muito, assim, o cara... O conde alemão que tá responsável lá vai lá e pergunta, tu fala francês? E o outro, não, eu sou bem francês. Tipo, ele se recusa a falar. A sensação que dá é que ele sabe falar alemão, mas que ele não quer falar, assim, sabe? Parece que vai ter todo esse conflito e no fim eles se entendem, né? E é um pouco... Mas também, por outro lado, pra mim não parece que se fosse só
essa parte da encenação funcionaria, sabe? Tipo, encenação nunca seria forte o suficiente para se sustentar por si mesmo, acho, da história acho dos que ela dois. Tá bem encadeada com o resto. Se ele não tem essa estrutura... Teria que desenvolver mais. Acho que poderia ser. Acho que poderia ser só sobre os dois. Assim. Dependeria. Poderia ser um filme de personagem, uma dramaturgia e tal. Eu tô dizendo com o que tem, que a gente tem ali, né? As cenas em si não são boas o suficiente, né? Sim, isso não, com certeza, eu acho até que são. Mas sim, eu acho que um filme de ficção sobre esses dois seria interessante, mas eu acho que você já sente esse esforço nele ter de inventar um monte de coisa pra falar sobre esse assunto que ele quer falar, sabe? Tipo, corre muito mais um risco de ser um filme de ficção muito ruim. Eu acho que é massa a característica de documento que tem a relação entre aquelas duas pessoas, de que eles existiram de fato, assim, e que ele tenta mostrar que foi algo que aconteceu na realidade, um encontro meio improvável de dois opostos e que acaba gerando uma amizade, assim. Quando mostra no final o que foi a vida deles depois daquele encontro, que ele não encontra praticamente nenhuma pessoa que queira falar sobre o Jojar e que tem um túmulo dele, muito assim. Doido, né, cara? É muito foda, assim, sabe? Isso, o cara, no fim, ele é o funcionário, né? E ele um pouco coloca ele como o funcionário, assim, que... E é uma coisa super da República Francesa. O cara Francesa, que não abandonou assim, o posto ali, como outros tantos fizeram, foram pra parte do sul da França que não foi ocupada, mas... E que é um momento de encenação que tem brilho, assim, que tem... Porque o Sokurov chama eles pra sentar no lugar e contar o futuro deles, né? E aí depois que ele termina de contar como eles vão morrer e o que vai ser da vida deles, eles ficam parados uns segundos, assim. E aí o Jojar levanta e o Metal... Não, o Jojar fala que não acredita, que é um delírio. Tá delirando. E o Metternich meio que dá aquele olhar de desconfiança. Isso pode acontecer. É uma cena que eu achei, assim... E isso é massa, e é massa também um trechinho mais documental ali que ele tá falando que nos anos 40, quando os alemães ocuparam Paris, alguns franceses já se acostumaram com a hipótese de que essa parte da França viraria a Alemanha. Sim, e talvez a União fosse permanente. E que já estavam aprendendo alemão e que é tipo um futuro que a gente não viveu, assim, sabe? Dessa França alemã, assim. É muito doido isso, né? Pensar que tem uma cápsula de tempo ali que poderia ser levado para outro futuro, assim, né? Ele até joga pro Metternich assim, você ficou surpreso que a Alemanha foi derrotada? Sim, mas ele realmente é difícil. Eu não consigo dizer, assim, qualquer um dá pra assistir esse filme. Tu tem que estar interessado já no assunto ter uma predisposição história da arte, sei lá, né, o que... E não ser uma pessoa tapada com relação ao cinema, porque é um filme que brinca um pouco com o registro que ele trabalha, assim, não é um documentário sobre tal coisa, né? É um filme ensaio que joga muito com o que tá mostrando, assim, né? André, pelo amor de Deus, fala alguma coisa, Sim, cara. O André vinha me dizendo que não gostou muito do filme. Talvez. Tu gostou do filme? Não gostou. Não gostei, mas... Mas às vezes toca nessa mas eu não sei, assim, o que eu não gosto? Eu não gosto do tom do filme, assim, não gosto dessa coisa meio... eu acho as imagens muito bonitas, assim, eu acho o modo como ele aborda a arte, como ele usa o museu para contar uma certa história e ao mesmo tempo as imagens não têm muita violência, assim, é uma história de violência. Eu acho que, não sei, falta impacto para mim, assim, eu não tenho uma relação com o filme, tipo, eu acho que o filme se segura, eu acho o filme meio seguro, assim. Controlado, assim. E eu tava falando pra vocês que eu vi revi o filme do Straub hoje, Uma Visita ao Louvre. É um filme muito mais simples, é sobre algumas pinturas no Louvre e é com uma voz de uma mulher que lê Cézanne, falando sobre algumas pinturas no Louvre, assim. E o filme é super material, assim, tu tem uma relação com a voz e com as pinturas, e não sei, isso me interessa. Mas essa concretude é típica do cinema do Straub, claro. Assim, né? Mas aí é que tá, acho que talvez passe um pouco por aí, assim, a minha falta de relação é mais uma questão de gosto, assim, talvez, ou do que... Mas só colocando, eu acho que também são assuntos diferentes um pouco, né? Tu pegar algumas pinturas e tu se deter nelas e
tu, sei lá, refletir sobre... A condição da arte. Exato, sim, mas é que eu não sei o quanto que, assim, o Sokurov tem um tema sobre o qual ele quer falar, que é sobre a violência, sobre arte, preservação da arte e sobre memória e a dificuldade que a gente tem hoje em dia com memória, eu acho, assim. É isso que ele se pergunta, como a gente está entrando no século XX, onde é que está o Tolstói, Chekhov, cadê vocês? Eu não sei quem seguir e tal. Eu acho que isso tem a ver também com falar de uma posição confortável em que essas coisas já se resolveram um pouco, né? A guerra já acabou, as coisas foram preservadas, tudo bem, a França roubou a arte do mundo inteiro ali, mas essas coisas estão sendo preservadas e ao mesmo tempo está tendo guerra no Oriente Médio ainda, e as coisas estão sendo perdidas ali, né? Isso eu acho que eu senti falta disso, pelo menos. Essas coisas no Oriente Médio estão sendo destruídas agora, assim. Então. E ao mesmo tempo, talvez o que, né, seja a se valorizar ali nessa cultura francesa é que ela, quando ela rouba essas coisas, ela está preservando, pelo menos, né? A beleza do passado, como ele fala, assim, não sei. Mas, então... e o filme faz um recorte que é o Louvre, né? Assim, as coisas passam pelo Louvre todas, né? Então, não daria para falar da guerra da Síria. Não, acho, mas... assim, claro. Eu acho que é mais uma questão de como ele registra mesmo as coisas, assim, do jogo que ele faz com os diversos tipos de registro que eu não sinto muito interesse, assim, por essa montagem que ele faz e tal. Eu acho que é uma coisa que me distancia e que me causa menos entusiasmo com relação ao que ele está tentando mostrar do que se fosse alguma coisa mais seca e que tivesse, não sei, mais atenção às próprias coisas, assim. Eu acho que ele é um filme com um ponto de vista muito marcado, muito subjetivo, pelo qual eu não me interesso, assim. É meio óbvio, assim, quando você traz Straub pra Baila, assim, é bem oposto, assim, aos truques que ele usa no filme, falar de uma história maior e não falar realmente da arte em si, bastante oposto ao que eu espero do Straub, mesmo não conhecendo muito, assim. Não. Mas... A comparação eu acho que não é... Mas eu entendo um pouco o que tu está falando, eu não sinto um peso interessante de maneira geral no filme. Eu acho que a história, por exemplo, com o capitão do navio é uma metáfora meio babaca, assim. Sim, tem essa metáfora. Mas tem uns detalhes ali que valem a pena, assim, pra mim, sabe? Tem o lance da história do rosto, gosto do encontro dos dois ali, assim. A impressão que eu tenho, assim, é que... Por exemplo, se esse filme fosse feito das partes, se ele concentrasse a atenção nas partes das quais ele é feito, assim, tipo o capitão do navio que está carregando obras de arte, ou o encontro desses dois e se concentrar nessa relação, ou realmente uma entrada no Louvre e fazer um documentário mais seco sobre as coisas que ele está propondo, assim, e não fazer esse emaranhado que, de certo modo, segue meio que um ritmo, um fluxo meio suave, assim, das coisas. Não sei, talvez eu me interessasse mais, mas... Não sei se complacente. Mas eu gosto dessa leveza ao mesmo tempo, assim. Ele tem quase uma cara de amador, às vezes, pra mim. Assim, é o cara ali num computador fazendo um filme, assim, parece com trechos de coisas, assim. Ele tenta deixar isso meio claro, tem umas... E ao mesmo tempo, na verdade, não. É uma superprodução. É super caro de fazer todas essas coisas que ele tá propondo, assim, sim. Sabe? Vocês falaram, tem uma cooperação com o Louvre, porque pra ele filmar esses lugares vazios, essas paradas, assim, tem uma coisa meio oficial nisso também. Que também acho que dá esse sentimento de... É uma visão oficial da história, de certa forma, mas que ele tá um pouco ainda tentando questionar. Mas também me incomoda um pouco essa ideia geral de que o documentário... que vem do jornalismo e ele tem que falar de algo impactante, forte e que, sabe, que mudou a vida das pessoas e trazer uma boa... Sabe, eu gosto também quando ele... Vamos falar da vida real, mas vamos falar de um pouco das pequenas coisas da vida real, assim, né? Que talvez sejam esquecidas e não devam ser um pouco. Mas eu acho que talvez tu
até pelo fato de tu gostar do Straub, tu tá tendo preferência a filmes que têm uma abordagem, digamos, mais marxista com relação à história, assim, em que tem que expor as contradições e a violência que há entre os elementos. Não, assim. eu acho que Straub não tem a ver com isso exatamente, assim, é mais uma coisa da violência da própria imagem e de como as coisas aparecem, assim, é isso que eu sinto mais. Não tem muito a ver com a visão histórica e a exposição de uma história e dos conflitos de classe, assim. Talvez seja uma questão de preferência mesmo estética, assim, de ter uma preferência por sentir como cada coisa se choca com a outra, assim, não as coisas entrarem meio que numa massa em que cada parte é meio que indiferente. Assim, sim, porque no fundo é sobre o pensamento do cara, entendeu? Então, justamente. Mas tu embarcar no pensamento dele. Assim. Mas eu não sei, eu acho que ele bota as contradições de modo sutil também, ele não bota elas em choque. E a violência aparece ali. Eu acho que tem violência e tem contradição, assim. Mas é mais, assim, isso, né? É sutil, é suave, é no fluxo, né? Eu acho que uma coisa que dá para levantar, talvez, é, por exemplo, alguns textos que eu li sobre o filme, assim, e várias pessoas falando sobre o filme ser uma exaltação da arte, ser um belo filme sobre a beleza da arte. Velho, mas aí acho que tá indo... Não tô... Assim, não quero defender meu ponto de vista a partir disso, é claro que não. Mas eu acho que dá ensejo, assim. E tratar de um certo tema, mas ao mesmo tempo se esquivar dele, assim, me parece. De se esquivar, de filmar alguma coisa com mais... Não sei, com mais ênfase, ou mais intensidade, ou mais atenção, assim. Não sei. Será que daqui a um tempo a gente vai esse filme vai ter algum peso, assim, pra gente? A gente vai lembrar do filme? Pra mim, eu tenho a impressão que não, assim, não é um filme que... Eu acho que eu ainda vou lembrar um pouco do Jojar e do Metternich, que pra mim é a coisa que é mais forte no filme, assim, sabe? Eu acho que condicionalmente, com certeza eu vou lembrar, porque se eu lembrar sobre arte e ocupação, eu vou lembrar desse filme, assim. Acho que ele... Nem que seja como documento, assim, de certa forma, né? Sim. Mas... não sei, cara. Eu acho que tem uma beleza na leveza também e deixar claro que a gente tá vendo uma coisa leve, mas que tem coisas pesadas no fundo dessa leveza, assim. Eu acho que o filme faz isso, assim, sabe? É um pouco isso que eu quis dizer, que ele não se esquiva também do assunto. Eu acho que, assim, eu gosto até a metáfora do mar e do navio, assim, eu acho... No fim das contas, eu acho interessante. Eu gosto do começo do filme, dele conversando com o Capitão Dee. Mas no fundo dá em nada, né? Dá em nada, mas ali eu tinha interesse pelo filme, assim, essa coisa da dificuldade da comunicação por causa da tecnologia que pifa. Sim. E o cara tá carregando umas obras de arte no meio da tempestade. Caralho, André, a gente gosta das coisas opostas. Pra mim isso pareceu muito falso, assim. Eu vi aqueles pixels falsos e Dirk, os pixels não sei o que. O aplicativo é falso, se connect. Mas no fim termina com um container arrebentado boiando no meio do oceano, assim, né? Sim. E acho que eu não sei, acho que o assunto mesmo é isso, é a contingência do que pode levar a cultura, a arte, assim, né? Sim. Ela é feita por duas pessoas, talvez, né? Os dois que resolveram que tinham que salvar aquelas coisas, independente do grande movimento da guerra. Ela são feita, os rostos que... ela é feita pelo transporte da arte estar ou não estar numa tempestade, assim, né? Sim. Ela é feita por essas pequenas contingências que decidem o que é uma cultura ou não. Assim, e, de certo modo, eu acho que ele universaliza um pouco isso, assim, né? Com essa metáfora de que a Europa é um continente, é rodeada pelo mar, e daí ele tem os planos da tempestade em alto mar, assim. Uhum. Mas como assim universaliza? De que a história do homem é rodeada por um mar aberto em tempestade e que a gente cria guerras e rouba outros países e se mata, mas
ao redor da gente tem uma fúria natural que vai destruir tudo, assim, né? Acho que é um pouco sobre isso, e acho que é esse questionamento talvez que ele faz em relação à guerra, e por que preservar, ou por que roubar a arte, que importância isso tem pra gente, assim. E que importância isso tem pra gente? Porque nós somos brasileiros em 2016, jovens que não visitam museus como o Louvre, onde majoritariamente a relação que a gente tem com cultura é uma cultura de massa, não a alta cultura que aparece ali no filme. Como lidar com isso? Assim, o que é o Brasil com relação a isso? O Brasil é um país que é uma espécie de outro na história da civilização ocidental, tenta criar uma nova história. Ainda. Não, quis ser um país europeu nos trópicos, assim como a Argentina é quase um país europeu nos trópicos, e aí descobriu que não pode ser e que deveria ser outra coisa, assim, né? Sim. E que criou-se um pensamento em torno de o Brasil é uma outra coisa, assim, sim, né? Sim. Mas como é importante para vocês a alta cultura, o Louvre, vocês se relacionam com isso de alguma forma, assim? Não sei, tem uma coisa de você intelectualmente saber que é importante e aí você vê essas coisas e tem uns detalhes, assim, ele focando, sei lá, focando num pedaço da múmia que acabou de passar ali, sabe? Que, tipo, eu não lembro o que ele tava falando ali na hora, mas, tipo... E não importa, porque a relação que eu tava tendo em ter vendo essa imagem era outra, sabe? É uma relação entre eu e ver essa imagem, ver essa coisa importante. Que eu não sei nem dizer por que é importante pra mim, mas que... então, tipo, eu acho parece que o mundo diz que é importante pra mim, né? Eu acho que o que resolve... Não, mas eu acho que, assim... Talvez tenha isso, mas eu acho que além disso, o que tem na arte é um pouco que ultrapassa também essas barreiras, assim, né? De a gente ter ser o Brasil e não ter então, nada a ver com isso. Então a arte é universal? E possivelmente, eu não sei se é universal, mas eu acho que ela... Não sei se é universal porque talvez ela não afete as pessoas do mesmo jeito, assim. Talvez para um europeu... Mas afeta. Mas eu acho que ela afeta, assim, não, eu acho que a arte é universal, assim, eu não tô discordando. Acho que independente... Não, eu sei, eu acho que não também, mas independente disso, eu acho que aquelas pinturas, as coisas ali, elas afetam, assim, a múmia, sei lá, que talvez, sei lá se a múmia é arte, assim, eu acho que mas talvez, né? Sim. Para alguns não seja, e acho que ela afeta, assim, né? Não sei. Eu não sei, pra mim é muito importante a história da cultura ocidental. É uma coisa que está em descrédito hoje e faz sentido questionar o que é o Ocidente, o que é a cultura, porque levou ao nazismo e etc e tal. Mas jogar isso fora, sabe? E é o que a gente é um pouco o movimento que está sendo feito hoje em dia. Jogar fora, porque as minorias é que tem que ter a sua voz, é um discurso assim... Eu acho que as duas coisas entram em choque e tem que conviver de alguma forma. Não, elas têm que conviver, mas justamente porque essa cultura mainstream da cultura, da alta cultura, tipo... Tanto foi escrito e reescrito e voltado, e tem tanta ideia em cima disso que você não pode jogar fora, assim. Você, tipo, tem que... Sim, mas você não pode se deixar colonizar também, né? Não, você tem que ser ciente de tudo, mas, tipo, mas você não pode... Mas deixar colonizar é pressupor que tu tem uma essência, uma identidade fixa, em vez de tu ser atravessado por várias coisas, na verdade. Uma delas ser a cultura europeia. Sim, acho que não é pressupor que tu tem uma identidade fixa. Eu sou brasileiro e a cultura europeia me coloniza, eu acho que não é isso. Tem gente que pensa acho que é não ser colonizado nem pelo pensamento de que eu sou brasileiro, acho que é que tá. Aí sim. Esqueci. Eu não sou muito defensor da arte. Da cultura europeia e tal. Eu não é que eu acho que deva destruir, ou que a gente não deva ligar pra, ou que a gente não deva estudar, acho. Isso me interessa, com certeza. Mas não é uma coisa que tem um status de coisa sagrada, assim, pra mim. Eu prefiro ter uma visão um pouco mais... Não sei, um pouco mais livre, assim. Mas, ao mesmo tempo, tu dizer isso significa dizer que tu te importa e que tu quer te relacionar com, de alguma forma. Eu estudo isso. Sim.
Porque a gente vive um período hoje em que isso está sendo apagado, entendeu? Que a gente tem que fazer um esforço para conseguir voltar e ter relação com essas coisas. Porque a tendência é que mas isso suma. Eu questionaria um pouco o discurso do filme, que é esse discurso da perda e da impotência de um sujeito que me parece que ele coloca como coletivo, o sujeito moderno, de não saber como se relacionar com o mundo porque ele perde a relação com o passado. Acho que talvez isso pode ser questionado, assim, de que a nossa relação com o mundo não precisa ser sempre a partir do passado. Assim. Sim. Acho que a gente pode tentar se relacionar com o presente, com as pessoas que estão ao redor também. Assim. Também. Eu não sei eu não consigo ver ele chegando tão fundo nisso, assim. Acho que é uma reflexão que partiu mais das tuas preocupações. Eu entendo isso, André, mas eu acho que... Mas tem que ter o passado também ali quando tu quiser se relacionar com ele, entendeu? Mas eu acho que isso não é o que me impede de gostar do filme, assim. Mas e se não tiver mais os quadros? Como é que a gente vai falar dos quadros? Como é que a gente vai ver um rosto de alguém do século XVI, assim, sabe? Sim, a gente vai ter que inventar outro modo de vida, mas a vida não acaba porque... Não acaba, mas eu acho massa que tem o quadro do século XVI, né? É uma experiência, mas não é a única experiência. Não é o fim da humanidade. Não é. Mas eu acho que ele não vai tanto no limite aí. Assim. São as perguntas que ele faz pros escritores russos, né? De onde vocês estão, onde eu tô, a quem eu vou recorrer. Eu tô entrando nesse mundo e eu não sei pra quem pedir ajuda, assim. Sim. Ele fala isso explicitamente. Sim, assim. sim. Mas talvez, quando ele faça isso, ele esteja falando mais sobre o presente até, né? Mas sobre o presente... Ele não tem mais, assim, o Tolstói e o Chekhov pra quem recorrer hoje em dia, talvez, né? Só pra partir uma viagem completamente insana na minha cabeça, tipo, você falou agora de fim da humanidade, eu imaginei que talvez esse filme ele seria muito mais impactante se ele fosse feito, sei lá, na década de 80, onde o perigo de guerra nuclear tava em qualquer momento, sabe? Tipo, e aí você realmente contrapor a guerra e a arte, sabe? Tipo... daí não teria a parte do Capitão Dirk. Tipo, um abrigo nuclear, assim. Porque hoje as obras estão todas aqui. Hoje em dia, o fim da humanidade não é tão iminente, assim. Hoje em dia, guerra... É um apocalipse lento, assim. Sim. E as guerras que acontecem, tipo, afetam pessoas, mas não afetam a gente, sabe? Tipo, não afeta ele, não afeta a França, não afeta a Alemanha, sabe? É tipo... Sim, e eu faria uma contraposição a mim mesmo nesse sentido, porque eu acho que eu não quero dizer que a memória não é importante, não é isso. Assim. Mas que tu não deva ficar totalmente apegado eu ao acho passado. Eu acho que é importante a gente não se deixar levar por discursos que usam a memória, mas que... Claro. Eu só queria lembrar que a gente fez Aquários... E que o Kleber faz exatamente isso e que eu levantei isso. Assim. Exatamente. Claro. Eu não vou falar de política. Já tá falando aí já faz tô tempo? falando faz tempo, mas... Tá, então a gente já falou bastante, já estamos estourando nosso tempo. Mas, não sei, eu acho que rolou esse movimento legal de você não ter falado por bastante tempo e de repente soltar a bomba que não gostou do filme. Porque deu esse espaço da gente falar as coisas legais do filme e agora também pensar, talvez, um pouco, também questionar já discutir, um pouco. Né, a partir com uma certa base. Assim. Mas vamos encerrar porque vamos beber mais e discutir bêbado com os microfones desligados. A melhor parte. Melhor parte do podcast que vocês, ouvintes, perdem. Desculpa. Não temos filmes em vistas para o próximo programa, não temos recadinhos culturais, porque a gente vive em Florianópolis e cultura não é que nem... Não é no Louvre. No Louvre. E, então, é isso. Obrigado pela presença de vocês. Eu gosto muito de conversar com vocês. Termina logo, valeu, Thiago. Thiago, parabéns, cara. Feliz aniversário. Parabéns pra você. Eu já cortei. Eu já cortei. Foi segunda-feira, galera. Foi segunda-feira, já faz tempo. E esse foi mais um episódio da A Conversação. Foi divertido isso, do André ficar calado no final. Cara, eu gostei. Porque a gente tava conseguindo falar também. Se tivesse mais tempo... Se eu não tivesse
pentelhado, ele não ia falar, cara. Ele ia ficar quieto. Não, mas se não tivesse pentelhado, eu ia ter pentelhado, porque ele me falou no ônibus que não tinha gostado, assim. Então, não sabia que era amora ainda. Nasceu, era um mato que eu ia cortar, e de repente deu amora. Eu fiquei meio... Não, isso é amora? Não é possível. Cara, tem pé de mão, cara. Ele não tá falando nada. Eu não sabia o que você tava pensando. Por que você tava quieto? Porque eu achei que ou você tinha odiado muito o filme, ou você deu um branco total em tudo que você queria falar. E aí quando você fechou o caderno, eu tive essa confirmação, assim, porque tipo, eu escrevi umas coisas aqui e eu não sei o que eu escrevi. Então eu fechei o caderno. Foi engraçado mesmo, fechou. Foi, caralho, ele fechou o caderno, fudeu. Eu não odiei o filme. Então, não foi nem... Eu não gosto do filme e ao mesmo tempo me deu branco. Assim. Foi um pouco de tempo. Anda. E depois tem que voltar tudo. E daí tu não acredita que você tem que voltar tudo, que é muita coisa, assim. Não tem uma saída? Não tem. Tá cansado, assim, você tem que voltar. Assim. Quando o Vitor falou antes de começar de que o tempo médio é de 5 segundos por obra, a minha ideia não é porque as pessoas passam muito rápido, é que tem muita coisa. Sim, é isso, mas é mesmo. Acho que é no Banda Park que eles entram no Fazem Louvre 4 e fazem minutos. correndo. Então, acho que é isso, velho. É? Aquilo é um filme sobre o Louvre.